Donc, on va parler de la GTS Circle Bank que nous avons. Agora vamos falar o que da GTS Circle Bank, o que nosso banco. Et là, c'est du génie. Là, on a créé ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, você vai entender isso é uma coisa de gênio. Ok, você vai entender o que por que foi criado. Cette banque, on l'a créée pour fusionner les deux mondes, le monde des crypto-monnaies, le monde des monnaies traditionnelles. Ok, a gente criou o que para poder fazer uma fusão entre o mundo da criptomoeda e o mundo tradicional. Dans le circuit bancaire traditionnel. Dentro do circuito bancário tradicional. Donc, vous avez compris que vous pouvez avoir des trust comptes chez nous. Vocês já entenderam que você pode ter o que com a gente uma trust conta, uma conta bancária internacional? Voilà, c'est des vrais comptes en banque qui ne peuvent pas être ponctionnés par aucun État, aucun gouvernement, aucune banque. Ok, esse daí é uma conta bancária internacional que não pode ser o que ela é cobrado, o que nenhum governo pode cobrar dele, nenhum governo, nenhum o que instituição pode cobrar dele dessa conta. C'est des comptes premium qui vous donnent un anonymat. Votre nom n'apparaît jamais dans les transactions. Isso é uma conta bancária premium que vai dar para você o anonimato, onde o seu nome nunca vai aparecer em nenhuma transação do que você fizer com essa conta bancária. Vous pouvez recevoir toutes les devises traditionnelles. Você pode receber todas as divisas, o que tradicionais, todas as moedas tradicionais. Je peux par exemple vous envoyer des euros. Vous pouvez stocker les euros dans un portefeuille. Por exemplo, você está no Brasil, eu posso mandar para vocês euros e os euros que você tiver, você pode estocar seus euros dentro de uma carteira particular. Et vous, en 2 clics, vous pouvez transformer ça en n'importe quelle monnaie traditionnelle ou en n'importe quelle crypto-monnaie. E você, em 2 cliques, você pode transformar esse euro que eu envio para vocês na sua moeda do seu país, ou então, em qualquer criptomoeda você quiser. C'est dans ce compte que vous allez détenir le token aussi, l'actif. É dentro dessa conta bancária que você vai também manter seu token e seu ativo. Recevoir 2 fois par an vos dividendes avec l'historique et voir sa valorisation. E você vai receber justamente suas dividendas, o que dá também seu rendimento em relação ao que os seus tokens 2 vezes por ano e de ver também o que é o crescimento dele. Toute personne qui détient au moins un token, todas as pessoas que vão ter pelo menos um token, tous les services de la banque sont gratuits à vie. Todos os serviços do banco são de graça a vida toda. C'est pour vous récompenser de nous avoir soutenus. Isso é para poder recompensar as pessoas de ter apoiado a gente no início. Quand tu fais un transfert bancaire ou même que tu retires au guichet, bah, tu n'as pas de frais, c'est gratuit à vie. Quando você vai fazer uma transferência bancária ou então você vai poder sacar dinheiro no caixa 24 horas, você não vai pagar nenhuma taxa por possuir este token. Information importante. Informação importante. Nous avons toutes les accréditations et homologations. Nós temos todas as acreditações aqui, as homologações. Pour donner des comptes IBAN Big Swift à toute la population mondiale. Para que nós possamos dar as contas BIC e SWIFT, para toda a população mundial. IBAN. IBAN, inclusive. Voilà, c'est tout. IBAN, c'est tous les comptes européens. IBAN, c'est international. Hein? IBAN, international. Ici, c'est IBAN. Ici, on fait IBAN aussi. Okay. Donc, IBAN, é sua conta bancária internacional. C'est une première mondiale. Isso é uma primeira mundial. Toute l'Afrique, par exemple, va pouvoir avoir un compte IBAN Big Swift multidevise. Por exemplo, que toda a África agora vai poder ter uma conta BIC Swift, multi de divisas.
En Afrique, les gens là, actuellement se jettent sur nous là, pour avoir ces comptes-là. Agora, o que na África as pessoas estão pulando em cima da gente para poder conseguir uma conta dessa. En Inde, c'est pareil, je suis en train d'exploser là-bas. Na Índia é a mesma coisa, sabe? O negócio está explodindo por lá, todo mundo quer ter uma conta dessa. Parce qu'on va faciliter tout le business international et intercontinental. Porque a gente vai facilitar todo o negócio que é internacional e intercontinental. Votre ami, il est en Chine, Seu amigo está na China, il ouvre un compte chez nous, ele abre uma conta com a gente, vous faites du business, vous faites des virements de trust à trust, você vai fazer o negócio com ele, de trust a trust, en anonyme, anonimato, avec n'importe quelle devise que vous souhaitez. e com qual que seja a moeda de qualquer país que você deseja. C'est quand même fantastique. Isso é fantástico. Moi, je suis dans le business international, je suis ralenti par toutes les banques. Eu faço negócio internacional, os bancos estão me freando, freando meus negócios. Tous mes amis sont ralentis par le business. Todos os meus amigos estão sendo freados. Avec des monnaies traditionnelles en plus. Com moedas tradicionais, estou falando. Alors en crypto-monnaie, je vous en parle même pas pour des grosses sommes, il y a tout le monde qui est bloqué là en ce moment. Então agora, criptomoedas, eu nem posso falar para você. E aí as pessoas mais pessoas estão usando criptomoedas agora, e com criptomoedas agora estão sendo freadas ainda mais ainda. Eh ben, c'est fini maintenant, il y a la GTS Circle Bank qui est là. Ok, agora acabou, porque agora chegou a DTCS Circle Bank, que chegou agora. Et vous, en tant que détenteur de tokens, vous allez recevoir vos bénéfices venant aussi des activités de cette banque. E você, você que vai possuir também esses tokens, você vai poder, do mesmo jeito, receber seus royalties em relação dos benefícios desse banco também. Dernier point sur la banque. Último ponto sobre o banco. Rappelez-vous, ça c'est une des choses les plus importantes. Lembra de uma coisa, das coisas mais importantes? Elle propose un service de tokenisation pour les entreprises associations. Ela oferece também sistema de tokenização para as empresas e as associações. C'est-à-dire que n'importe qui d'entre vous, isso quer dizer que qualquer de vocês, ou n'importe quelle entreprise ou association, ou nem qualquer seja empresa ou associação, peut contacter notre banque pour demander de tokeniser son business. Pode entrar em contato com o nosso banco para pedir para tokenizar o seu negócio. On a signé plus de 280 grosses sociétés qui sont en train de se tokeniser actuellement. Nós já assinamos contrato com 280 empresas que já estão agora tokenizando suas empresas agora com a gente. Donc, ils vont faire comme nous un security token. Eles vão fazer igual a gente security token. Qui représente leur vraie valeur dans ce monde réel. Que representa o seu verdadeiro valor no mundo real. Qui va être certifié pour la première fois au monde et détenu dans une banque. E que vai ter o certificado que vai ser detido também custodiado dentro do banco. Ces 280 tokens vont être distribués en avant-première par nous, ceux qui développent le réseau. Esses 280 tokens vai ser distribuído para nós, que estão desenvolvendo o negócio de primeira mão. Vous comprenez le changement qu'on amène? Você está entendendo a mudança que estamos trazendo no mercado? Le token ne sont plus du vent avec nous. O token para conosco, token não é mais vento. C'est des vrais actifs qui représentent de vraies entreprises. São verdadeiros ativos que representam verdadeiras empresas. Et donc, qui vont rentrer dans votre carnet d'actifs. Que vai entrar na sua carteira de ativos. Vous allez avoir le token GT Circle. Você vai ter o token GT Circle. Je vous donne un exemple, par exemple le token Walt Disney. Eu vou dar para você um exemplo, o token da Walt Disney. Le token, un autre token. Ou então outro token. Et toute la valeur de vos tokens vont pouvoir être acceptés en garantie pour vous prêter des fonds. E todos os valores dos seus tokens vão poder ser aceitos
para poder emprestar você dinheiro. Voilà. Et donc, et vous, si vous avez un projet pour aider le monde, ou vous voulez tokeniser, vous avez besoin de la blockchain derrière, E se você tem um projeto que você quer ajudar o mundo, você quer o que também e você quer tokenizar por trás, ou si vous avez un ami ou l'ami d'un ami qui a ce genre de projet, ou então se você tem um amigo ou um amigo de um amigo que tem esse tipo de projeto, et que vous le connectez à l'entreprise et que le deal se fait, e que você conecta ele a essa empresa e a empresa e você fecha negócio com a empresa, ele fecha negócio com a empresa, vous allez être récompensé pour ça. C'est du gros business là. você vai receber o seu percentual em cima disso, porque você isso daí é negócio de gente grande. Moi, dans le cadre de mes fonctions diplomatiques, Eu, em relação ao que das minhas funções diplomáticas, je suis en train de parler avec des gouvernements pour tokeniser leur richesse intérieure. eu estou falando com governos para poder tokenizar as suas riquezas internas. Le pétrole, par exemple, O petróleo, por exemplo, l'économie qu'ils ont dans leur pays, je suis en train de leur proposer de faire une tokenisation pour lever des fonds et que la population puisse investir et soutenir leur développement. e lá o que, por exemplo, eu as riquezas que eles têm, o que eu estou ajudando eles a criar um sistema de tokenização para que ajudar eles a poder fazer levantamento de fundos, o que para dessa forma criar riquezas para eles e para o povo deles. Au lieu que ça soit quelques actionnaires qui profitent des richesses d'un pays, ça serait la population mondiale. Ou em vez que seja o que alguns acionistas só que vão aproveitar o que justamente o que dessas riquezas, então lá vai ser a população mundial que vai aproveitar disso. C'est du vrai business, c'est du gros business là. Isso é verdadeiro negócio, é um negócio grande. Je vous partage ça pour vous donner la vision. Eu estou compartilhando isso para você para dar para vocês a visão. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel là. Porque tem um grande potencial. Donc, là, on a 280 tokens qui arrivent en plus. Lá a gente tem 280 tokens que estão chegando a mais. Notre banque et notre fonds d'investissement va vendre des produits financiers aussi. Ok, nosso banco e nosso fundo de investimento vai vender também produtos financeiros também. Qui vont passer par les distributeurs aussi, les U-sharers. Que vai passar o que pelos U-sharers, que são os distribuidores também, os membros parceiros do negócio. Et il va y avoir toujours de nouvelles technologies comme le blockchain phone, l'ordinateur blockchain, la data box, toujours de nouvelles technologies qui vont arriver aussi. E lá o que você vai ver, vai ter cada vez mais tecnologias que vão chegar, como a blockchain phone, o telefone celular da blockchain, temos o notebook que vai sair, o que com a blockchain integrada, o que a box também o que vai sair, tudo isso aí o que vai ser sempre novas tecnologias, o que tudo isso aí que vai proporcionar para nós de ter mais uma entrada de dinheiro. Voilà, on va vendre que des dernières technologies fintech d'une entreprise cotée sur l'une des plus grosses bourses au monde. E lá vamos vender o que lá tecnologia fintech, o que lá para das novas tecnologias, o que de uma empresa que vai estar cotada, o que uma das maiores bolsas do mundo. Voilà, donc je crois qu'on a pas mal fait le tour. Si vous avez encore un peu de courage, je sais pas, désolé, hein, mais si vous avez un peu de courage, je peux vous parler de notre crypto-monnaie aussi, sinon ça sera pour une prochaine fois. Ok, se você tem um pouco de coragem, eu posso falar para você também da nossa criptomoeda, mas eu acredito que a gente pode deixar isso para a próxima. Voilà, comme vous voulez. Parce que notre crypto, c'est une sacrée bombe aussi. Il y a encore, porque nossa criptomoeda é uma muita bomba também. Isso daí, parce que là, on va le faire une autre fois. Une autre fois, hein, c'est bien déjà okay, pour ce soir. Ça fait 1h50 qu'on est ensemble. Voilà. Ouais, ouais, en tout cas, ok, moi, si toutefois il y a des questions, par contre, là, pour profiter de ta présence. Ok, oui. Agora, ok, se tiver qualquer pergunta, para aproveitar a pergunta, ok, da presença do Reda, ok, do Reda Charad, que está com a gente. Ok, se toutefois il y a des questions, profitez de la présence do Reda e posez vos questions. Quem tiver uma pergunta, aproveite o que da presença dele,
ok, a gente está aprendendo junto, a gente está descobrindo junto. Hoje tem coisas que eu descobri que me maravilharam também. Ok, là, ben, de la même manière, ok, là, ben, vous savez que là, on commence ensemble. Là, ben, il y a des informations que lui, il a donné Reda aujourd'hui qui m'ont totalement pété la tête. Ok, là, par rapport à la vision qu'il a, c'est clair. Ok, là, ben, justement, on est là, ok, pour apprendre ensemble, pour avancer ensemble, donc profiter de sa présence pour pouvoir poser vos questions. Ok, ben, en dépit du fait qu'il a été tellement clair. Mas, ok, lá, apesar do fato que ele foi tão claro, mas se tiver perguntas, aproveitem, ok, para... você quer que ele fale da criptomoeda? Vraiment, merci pour cette impressionnante opportunité. Ok, elle dit à derrière. Oui, Philippe, oui, c'est puissant et il faut que tout le monde se mette à niveau rapidement. Tu peux traduire juste ça? Ok, ok. É muito potente, é muito importante que cada pessoa possa se conectar muito rápido. Et donc, on se focus et que moi, je me focus avec vous pour qu'on monte en connaissance. E que a gente possa ficar ok, focado e que a gente possa montar, crescer em conhecimento. Voilà. Parce qu'en fait, on a réponse à tout. Il n'y a pas de zone grise chez nous. Porque a gente tem resposta a tudo, ok? Para nós não tem espaço escuro, não. A gente tem resposta Voilà. de tudo. Si vous aimez, normalement, les leaders, on aime un peu la vente, on aime vendre des visions, on aime vendre des choses. Ok, là, il y a quelqu'un qui pose une question. Tu as vu la question? Ouais, vas-y, je voulais juste finir la phrase. Ok, vas-y, continue la phrase. On va y aller après. Ouais, je vous disais, si vous aimez vendre les choses, parce que les leaders, on aime vendre des visions, on aime vendre quelque chose qui nous rend fiers. Ok, lá, se você gosta de vender alguma coisa, porque nós líderes, a gente gosta de vender ideias, visão que deixa a gente orgulhoso. Voilà. C'est quand même formidable d'avoir un produit, des services que on a réponse à tout. Il n'y a pas de zone grise, tout est carré. E lá, ok, é muito importante assim, ok, a gente não tem nenhuma zona escura, tudo tá quadrado, ok, tá bem direitinho, tá no limpo. Personne ne peut me bloquer sur un appel. J'ai réponse à tout. Ok, ninguém pode me bloquear sobre qualquer ligação, ok, qualquer pergunta, ele tem resposta a tudo. Voilà. Donc, plus vite vous allez maîtriser et être focus, plus vite vous allez signer tout le monde comme moi. Moi, je signe tout le monde tous les jours. Ok, lá, mais rápido que vocês vão ficar, ok, focado, mais rápido que vocês vão, ok, vocês vão cadastrar todo mundo, só todo mundo. Je fais 11 à 12 rendez-vous privés par jour. Eu faço 11 a 12 entrevistas, ok, pessoais por dia. Et 3 à 4 événements publics par semaine en ligne pour et partager l'affaire. Et 3 a 4 conférences ok, online por semana. Numéro 1, je pique la curiosité autour de moi. Ok, primeiro lugar, eu chamo a atenção das pessoas ao meu redor. Numéro 2, j'envoie une vidéo d'explication. Segundo lugar, eu mando para as pessoas um vídeo de explicação. Et numéro 3, j'envoie mon calendrier, mon agenda en ligne pour remplir mon agenda. E terceiro lugar, eu mando para as pessoas a minha agenda online para poder preencher a minha agenda. Et je vous jure, je signe tout le monde depuis des mois. E eu digo para vocês, ok, todo mundo, que eu cadastro todo mundo, isso faz meses. Voilà. Par contre, il faut qu'ils aient vu la vidéo avant, qu'ils aient déjà fait un travail de recherche, de voir la vidéo. É por isso que a pessoa tem que já ter visto o vídeo antes, que a pessoa já tenha alguma informação antes. Voilà, donc c'est facile. Hein, je pique la curiosité, j'envoie la vidéo et je fais un zoom de questions-réponses vision. E depois disso, eu chamo a atenção, mando o vídeo, depois eu faço uma pergunta-resposta com a pessoa. E transmitir a visão. Dans le système et on continue. E aí botar as pessoas no sistema, e aí eu continuo. J'ai même pas fait un seul événement physique, je fais tout par Zoom, à l'international. Eu nunca fiz ainda um evento físico, eu faço tudo pela internet, ok? Isso no mundo inteiro. Voilà, et 2022, je prévois plus de 30 événements internationaux donc pour venir rencontrer tout le monde. E lá, ok, 2022, ok, eu estou planejando ok, mais de 32 eventos internacionais para poder encontrar todo mundo. Allez, allez-y, s'il y a des questions, j'y réponds. Je regarde sur le chat. Quel est le prix de l'animal? Ah, le prix de l'animal, le téléphone. Le téléphone. Mais moi, je ne les vois pas, les questions. On dirait qu'elles sont filtrées. Ah ouais?
Il faut qu'ils écrivent à tout le monde en même temps pour qu'on puisse les voir. Parce Ah, que sinon, c'est peut-être. les envoyer en privé. Est-ce qu'ils n'envoient pas seulement au modérateur? Ben moi, j'en vois quelques-unes, mais celle que tu l'as lue, là, par exemple, je ne l'ai pas vue. Donc, il faut Ah, envoyer en privé. ah d'accord. Bon, c'est pas grave, tu me l'as dit. Attends, Donc là, je vois. Serge, tu es là, Serge? Oui, je suis là, oui, Serge, le Brésil, c'est la zone C, B ou A? C, oui. C. C'est. D'accord. Donc, au Brésil, les trust comptes, ils sont à 300 300, euros, 300 euros. 300 et 600 pour le gold. Yes. En Europe, c'est 3000 et 6000. Ouais. Et pour Mm. l'autre, je voulais envoyer, je crois que c'est 600 et 1200 Mm. pour la zone B. Donc, ça, c'est une question que j'ai reçue en privé. Et après, je ne vois pas d'autres questions. Donc, si tu peux me les lire. Ok, c'est parti. Ok, il y a une question. Attends, là, on va les prendre. Ok, Ah, petite clarification. Les trust comptes, on ne les vend pas. Hein. On les offre. C'est des cadeaux qu'on vous fait. Hein. Ce n'est pas un produit qu'on vend. Tu traduis, Philippe? Ok. As contas Trust é um presente que a gente faz para você, que é lá, ok? A gente não vende as contas bancárias. É que c'est celui en fait qui va prendre cette quantité de token ou alors de UCard qui va recevoir en fait ok, là, ok, son compte bancaire. Voilà, un cadeau. C'est un cadeau, encore quelques semaines et on va l'enlever bientôt de la gratuité. Ça sera après en vente avec des points volume. Ok, lá tem que saber que hoje é uma promoção, ok, lá a conta bancária ela é de graça, ok, para uma pessoa que vai fazer uma certa quantidade de compra na empresa, ela vai receber, ok, esta conta bancária de graça, ok? Ouais, Mas esse daí, ok, não vai ser, não vai durar muito tempo, porque apenas é uma promoção e quando vai retirar, ok, vai ter que comprar ela. Aí. ouais, parce que c'est une bombe ce service, tout le monde le veut, hein, donc ça va se vendre comme des petits pains, ça. Ok, isso daí ok, esse serviço é uma bomba, ok, todo mundo quer esse serviço, todo mundo vai querer. Então aí, quelle est la valeur de la crypto-monnaie aujourd'hui dans le marché? Alors, est-ce qu'on parle du token Ouais. qui est l'équivalent d'une action ou de notre crypto-monnaie? Parce qu'on a deux choses Non, différentes. parce qu'en fait, il avait demandé, ok, là, ben, il disait, parce que tu disais que tu voudrais parler aussi de la crypto-monnaie. Donc, il disait, lui, juste avant, la même personne, ok, ben, c'est Edison, justement, ok, là, du Chili. Il demandait, en fait, Edison, ok, là, est-ce que tu pouvais parler plus du token? Moi, je dis, ok, là, ben, on a déjà parlé beaucoup aujourd'hui, mais il a quand même fait une question dessus. Il pose la question, quelle est la valeur de ce token? De cette crypto-monnaie, la crypto-monnaie, la crypto-monnaie. D'accord, alors dis bien, on a le token DT Circle qui est comme une action moderne. Ouais. Ok, tem que saber. Nós temos a DTC que tem seu token, que é um token moderno, que é um security token. Et on a aussi, donc le token, il a un travail de certification des données sur la blockchain. E esse token tem um trabalho de certificação, o que lá justamente o que lá na blockchain. Voilà. Et on a aussi une crypto-monnaie qui s'appelle le DT Coin, le Data Coin. E nós temos uma criptomoeda também que se chama o DT Coin, que é o Data Coin, que é o diminutivo de Data Coin é DT Coin. Voilà. Donc cette monnaie, c'est une monnaie intrinsèque. Elle est connectée à une valeur réelle aussi. Ok, esse token é de uma forma Non, intrínseca. pas token, crypto, c'est pas pareil. Não, essa criptomoeda, o DT Coin, ok, ela tem um valor que justamente que está, reprend Intrinsèque. Elle représente une valeur réelle dans ce monde réel. Ok, ela tem um valor real, ok, em relação ao que no mundo real. Écoutez bien, vous allez adorer ça. Allez, je vous le dis là. Ok, vocês vão amar isso. Eu vou falar. Uau, não queria falar, eu vou falar. Le prix, la valeur de notre crypto-monnaie est égale au volume de vente de données que l'on vend. La valeur de notre crypto-monnaie est calculée sur le volume de vente de données. Ok, o valor da criptomoeda é calculado em relação da quantidade de dados que nós vamos vender.
Elle a démarré à 0,10 centimes. ela começou a 0,10 centavos, Elle est à 36,40 € certifiée en banque. ela já está a 36 euros certificado no banco. Ça veut dire un Bitcoin vaut 36 fois 1 euro. E foi que Bitcoin já tem um valor 36 vezes de euro. Et il est passé à 36,40 € sans un seul particulier comptabilisé dans le système. E passou a 36,40 euros, ok? Sem, Sans un ter, seul. sem ter só sans avoir à reprendre la phrase, c'est important ça. Sans un seul particulier dans le système. Sem nenhum particular dentro do sistema. Voilà. Et donc, il est passé à 36,40 € juste avec nos partnerships professionnels et institutionnels. Isso somente com nossas parcerias, lá com os parceiros e também os profissionais. Só com isso subiu. Desse Ça veut valor. dire cette année, on active la monétisation des données. Donc, les particuliers vont arriver. Le prix du Bitcoin, il va exploser. Ok, isso quer dizer que este ano, lá, com uma vez que vai liberar a monetização, com certeza o Bitcoin vai explodir. Oui, parce que le prix du Bitcoin, il est calculé sur le volume de vente des données. Por quê? Porque simplesmente o valor do Bitcoin ele está alinhado com a quantidade de dados que vão ser vendidos. Il y a déjà des milliers de commerçants qui l'acceptent, donc vous pouvez acheter plein de choses. Ok, já tem milhares de comerciantes que já estão aceitando ele. Dans notre application YouBuyUp. Ok, dentro do nosso aplicativo YouBuyUp. Où vous pouvez acheter, vendre et louer. E onde você, dentro desse aplicativo, você pode comprar, alugar e vender. Et vous pourrez l'échanger très facilement au moment où on active les données. E você vai poder trocar ele muito rápido quando a gente vai poder trocar os dados. Contre de l'euro, du dollar ou n'importe quelle monnaie. Ok, isso contra o euro, dólar ou qualquer outra moeda. D'où nous ramenons la liquidité. D'où cette liquidité pour l'échanger, le Bitcoin contre de l'euro, d'où elle va venir? Ah, ok, ben, du fond de... Non, traduis-moi, je vais le dire. Ah, ok, de onde vai vir, ok, justamente, ok, lá da esse dinheiro para poder cobrir o valor da criptomoeda. Pourquoi vous n'aurez jamais aucun problème pour l'échanger contre de l'euro ou du dollar? Porque você nunca vão ter problemas para poder trocar a criptomoeda contra o euro, contra o dólar, ou outra moeda. Écoutez ça comme c'est intelligent. E escute isso muito bem para mostrar para você ver o quanto foi inteligente o que foi feito. On a plus de 268 partenariats avec des data brokers, des courtiers en données. Ok, a gente tem contrato com mais de 260, contrato com data e com... Courtier en données. Non, courtier, je cherche en portugais, c'est pour ça. Data broker. Com os brokers, com brokers que estão fazendo a negociação justamente dos dados. En fait, ils nous achètent les volumes d'informations pour les revendre à des grossistes ou à des entreprises. Ok, são empresas, lá que são intermediários, lá que corretores, são corretores que vão apenas comprar deles os dados para poder revender para outras empresas. Voilà. On a imposé dans nos contrats à ce que les transactions, le liquide, il se fasse en Bitcoin. Ça veut dire le liquide va rentrer dans le Bitcoin. E a gente fez questão, de poder obrigar que todas as compras que a gente fizer, ou que as vendas que a gente fizer, que o dinheiro que a gente vai receber tem que receber em Bitcoin. Voilà, mais eux, ils ne sont pas embêtés, eux. Ou para eles não é um problema. Parce qu'eux, ils nous payent avec des vraies devises et informatiquement, ça se fait automatiquement, c'est transférer la liquidité dans les Bitcoins. Ok, lá, eles, para eles não tem problema para eles, porque eles pagam a gente, com dinheiro, das divisas deles, da moeda fiat deles, e esse dinheiro é transformado em Bitcoin. Voilà, donc toutes les données qui vont être vendues par toutes mes entreprises à ces gens-là,
todos os dados que vão ser vendidos para essas pessoas, ça amène du liquide à l'écosystème et vous pouvez échanger vos Bitcoins contre ce liquide. isso vai trazer liquidez para o ecossistema e você, dessa forma, vai poder transformar o seu Bitcoin com essa liquidez. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, un membre sur une technologie, cette année, c'est 56 000 euros. Hein. On manquera jamais de liquide. Então, lembra uma coisa que eu falei para você no início? Um membro nesse ecossistema são 56 mil euros por ano, o que está trazendo para a empresa. Então, dessa maneira, o que está crescendo, que a gente nunca vai faltar liquidez para poder as pessoas recuperar o que é o dinheiro deles. Alors, ce soir, on est entre leaders, on parle de vision. Ok, hoje estamos só entre liderança e a gente está falando de visão. Alors, écoutez bien ce raisonnement Ok, escuta bem esse pensamento. et dites-moi ce que vous en pensez. Me diz um pouco o que você acham disso. Le dollar, il est indexé au pétrole. Ok, o dólar, ele está indexado o que é o petróleo, está lastrado o petróleo. On peut avoir une monnaie qui est indexée au diamant. A gente pode ter o que é uma moeda lastrado o que é o diamante. On peut avoir une monnaie qui est indexée à l'or. A gente pode ter uma moeda lastrado ao ouro. Et ce sont de vraies valeurs avec lesquelles on peut faire du business. Ok, isso daí são verdadeiros valores com quais a gente pode fazer negócios. Et vous croyez que c'est plus rentable de s'indexer au pétrole, à l'or, au diamant ou au big data? Ok, você acha que é mais rentável, ok, de fazer um lastro com petróleo, o ouro ou então o diamante? Ou au big data? Ou big data? Ben, la réponse est que l'actif qui va se revaloriser le plus, c'est pas l'or, c'est pas le pétrole, c'est pas le diamant, c'est le big data. Ok, tem que saber o ativo que vai mais se valorizar nos próximos anos. Ok, lá não é ouro, não é o diamante, não é o que justamente o petróleo, é o big data que vai ser mais, justamente que vai se valorizar mais ainda. Ne sous-estimez surtout pas le Bitcoin. Ok, não subestima de jeito nenhum o Bitcoin. Parce que c'est une vraie valeur dans ce monde réel. É verdadeiro valor nesse mundo real. On a créé une monnaie souveraine et on va gagner le marché mondial. A gente criou uma moeda soberana e vamos ganhar o mercado mundial. Parce que c'est le meilleur moyen pour faire augmenter le pouvoir d'achat de toute la population. Ok, é o melhor meio de poder fazer aumentar o poder de consumo da toda a população mundial. Parce que année après année, le Bitcoin, la valeur, elle va augmenter encore. Anos após anos, o valor do Bitcoin não vai parar de crescer. Et vous pouvez absolument tout acheter après avec nos partnerships qu'on a avec les commerçants et l'échanger contre de l'euro et du dollar facilement. E você vai poder comprar tudo que você quiser, ok? Depois trocar contra o euro, dólar, ok? Simplesmente com a sua plataforma depois. Voilà, aujourd'hui, on gagne 70% de nos commissions en euros ou en dollars et 30% en Bitcoin. Hoje a gente ganha 70% das nossas comissões, ok? Lá, em euro, dólar, e 30% em Bitcoin. On attend entre x10 et x20 pareil la première année sur Bitcoin. A gente espera o que vezes 10, vezes 30, o que dá o valor do Bitcoin, segundo ano. Ça veut dire si j'ai gagné 100 000 euros, Isso quer dizer, se eu ganhei 100 mil euros, j'ai 70 000 euros, en dollars ou en Bitcoin, eu tenho 70 mil euros em Bitcoin, et j'ai 30% en Bitcoin. eu tenho 30% em Bitcoin. Donc 30 000 euros en Bitcoin. Ou seja, 30 mil euros em Bitcoin. Ça fait x10, ça se transforme en 300 000 euros, ça fait x20, ça fait 600 000 euros à la fin de l'année. Ok, vezes 10, ok, vai fazer 300, vezes 10 vai fazer 300 mil euros, ok, lá vezes 20, ok, vai fazer 600 mil euros no final do ano. Donc ça a largement dépassé les 70 000 euros des 70%. Ok, com certeza superou o que dá os 70 mil euros dos 70%. Voilà. Nous, on a fait des petits calculs avec Anthony Murgo parce que c'est un analyste et on croit vraiment qu'il va déplacer le Bitcoin, mais large. Ok, lá a gente fez alguns cálculos com o que Anthony Murgo, porque ele é um especialista, e nós acreditamos que ele vai superar o Bitcoin, o que de muito, sem nenhuma dúvida. Donc, que ce soit le token
qui est l'action moderne, que seja o token que é a ação moderna, ou la crypto-monnaie, qui est une valeur d'échange. ou então a criptomoeda que é uma moeda de troca, Depuis leur création, desde sua criação, ils n'ont jamais une fois redescendu d'un seul centime vers le bas. Ils font que de monter. eles nunca desceram nem sequer de centavo para baixo, só ficaram subindo. Voilà, c'est quand même exceptionnel. Hein. C'est presque Isso jamais é uma vu. coisa excepcional. Voilà. Moi, c'est pour ça que je suis là, pour vous sensibiliser. É por isso que hoje eu estou aqui, eu fiz questão de estar aqui hoje para sensibilizar vocês. Vous comprenez qu'il faut avoir conscience de tout ça pour en tirer parti. Ok, você sabe que tem que ter consciência de tudo isso para que você possa tirar parte de tudo isso. Voilà. Et tous ceux qui n'ont pas encore conscience de ça, Todos que não tiveram ainda a consciência disso, félicitations, très chers amis, c'est notre marché. ok, todos que tomaram consciência disso, parabéns, amigos, isso aí é nosso mercado. Ceux qui ont conscience, c'est nous qui sommes à l'intérieur actuellement. Eles que têm consciência disso, somos nós que estamos dentro agora. Et toute la population mondiale, c'est notre marché. E toda a população mundial é nosso mercado. On a du travail, hein, on a du pain sur la planche. A gente tem trabalho, a gente tem muito trabalho para fazer. Voilà. Ça, c'était pour le GTcoin. Isso é lá para o Bitcoin. Ça fait beaucoup d'informations, je sais. Hein. Isso faz muita informação, eu sei. C'est pas grave. Comme ça, au moins, on a fait un premier tour un peu de partout et vous comprenez un peu ce qui est en train d'arriver. Et il demande, ok, Virgile dirait, pour qu'un top leader de la Guadeloupe, il demande en fait là, ben, est-ce que la carte bancaire sera gratuite pour tout le monde? Et jusqu'à quand? Alors, oui, les cartes bancaires sont gratuites pour tous ceux qui détiennent du token. Ok, o cartão, ele é de graça para todo mundo, para todas as pessoas que têm tokens. Ouais. Vous savez pourquoi on peut faire gratuit comme ça aux personnes, les transactions et toutes ces choses-là? Você sabe por que a empresa pode fazer de graça assim ou que as transações? Parce que notre business model, c'est le big data. On va faire tellement d'argent avec ça que ça va couvrir tout le monde. Porque nosso negócio não é transação, nosso negócio é o Big Data. Ok, a gente vai fazer tanto dinheiro que vai cobrir tudo isso daí. Voilà. Donc, si on peut attirer des membres avec la gratuité sur notre banque et qu'après ces membres utilisent nos technologies, nous, on est gagnant, on leur donne gratuit les comptes. Ok, se a gente pode tirar membros dessa forma, que vai poder, e a gente vai poder usar os dados deles para que a gente possa revender, então a gente pode, em troca, dar para eles cartão de graça. Voilà. Mais peut-être qu'ils posaient la question pour les trust comptes. Oui, c'est pour les trust comptes. Ah oui, parce que tu as dit juste les comptes. Ah, pour les trust. Ok. D'accord. Et donc, alors, tu dis, et concernant les trust comptes, Et en relação ao trust compte, la seule chose que je sais, a única coisa que eu sei, c'est que le PDG, il m'a dit, ok, o presidente me falou, dis à tout le monde de bien profiter encore parce que dans quelques semaines, on va l'enlever de la gratuité pour les vendre. ok, e falou que diz as pessoas de aproveitar ainda, porque a gente vai tirar em breve o fato que seja de graça. Il m'a pas donné de date, il va jouer l'urgence avec tout le monde. Ele não me deu data, com certeza ele vai jogar a carta da urgência em cima de todo mundo, lógico. Voilà.